segundo módulo eu vou falar sobre microempreendedor individual, tá? Vocês vão ver as vantagens de formalizar o seu negócio, de se tornar uma pessoa jurídica, um MEI. Então, como que funciona? O que é um microempreendedor individual? A figura do MEI surgiu diante da necessidade de se regularizar, de formalizar aqueles profissionais que vinham atuando de uma maneira informal. Então, são as atividades, tem uma lista de atividades que são permitidas de serem atuadas via MEI, tá? Além dessa lista de atividades que são permitidas de se tornarem MEI, tem um limite de renda, tá? Então são dois limites aí. O MEI ele pode faturar anualmente até R$81 mil ou por mês 6.750. Então quem atua, né, dentro dessa faixa limitadora aí, anual ou mensal, pode se tornar um MEI. Outra exigência, o MEI não pode ter participação em uma outra empresa, tá? Como sócio ou titular. Então você não pode ter participação societária em outra empresa, caso você seja MEI. E você pode ter até um empregado. Então, você pode registrar uma pessoa dentro do seu CNPJ como MEI. Nessa contribuição mensal do MEI, já estão incluídos os impostos federais, que você, se tivesse uma pessoa jurídica em uma outra modalidade, uma limitada, por exemplo, você teria que pagar. O MEI já engloba toda essa tributação nessa contribuição mensal. Além disso, e olha que interessante, você tem outros direitos que se você estivesse trabalhando na informalidade você não teria. Então a mulher tem direito a auxílio maternidade, tem direito à remuneração por afastamento em caso de doença, você tem direito à aposentadoria. Então, quando você tem um MEI, um CNPJ, você consegue linhas de crédito mais facilitadas, você consegue negociar melhor a aquisição de insumo para a sua prestação de serviço, para o seu comércio, para a sua indústria. Então, quando você sai do campo da informalidade para a formalidade por meio da constituição de uma PJ, de um CNPJ, você adquire muitas outras vantagens. Então, realmente vale a pena você atuar via MEI. E qual é o valor para se ter um MEI? O valor que você vai pagar mensalmente para ter um MEI depende da sua atividade. Então, se é uma atividade de comércio ou indústria, a mensalidade do MEI é de R$ 56. Se é uma atividade de prestação de serviço, o valor do MEI é de R$ 60. E se for uma atividade mista de comércio e serviço, R$ 61 por mês. Quando você tem um MEI, anualmente você precisa entregar o CIMEI. O que é o CIMEI? O CIMEI é uma declaração onde você vai reportar toda a receita oferida durante aquele ano calendário pela sua empresa. Então você precisa fazer a conferência das notas fiscais que você emitiu para reportar lá no CIMEI, tá? Caso você não entregue isso daí até a data de dia 31 de maio, você fica sujeito a uma multa mínima aí de R$ 50. Além disso, caso você queira dar baixa no seu CNPJ, você só vai conseguir caso você esteja em dia com a entrega do CIMEI. Então, fiquem atentos aí, montem um relatório de todas as suas receitas, confiram esse valor com as notas fiscais emitidas para não dar divergência nas informações e entregue o arquivo uma vez no ano. Bom, agora a gente vai começar a falar do imposto de renda do microempreendedor individual. E é a parte que eu mais gosto, porque vocês vão ver a diferença de você atuar via pessoa física ou de se formalizar perante um MEI, tá? Constituindo um CNPJ via MEI. Então, como que vai funcionar? A principal diferença conceitual é que na pessoa física, a sua renda ela já é fato gerador do imposto de renda. Então, você tributa a totalidade do seu salário, por exemplo, né? Já o MEI, ele tributa o lucro. Então, nisso você já percebe que tem uma diminuição aí da base tributável. Então, você atuando como MEI, você vai tributar sobre o lucro, tá? Então, aí nós vamos simular um exemplo. Você tem faturamento de R$ 60 mil no ano. Só que para você prestar esse serviço, no exemplo eu vou usar uma prestação de serviço, você precisou gastar R$ 10 mil no ano com energia, aluguel, transporte, celular, tudo que você precisa para operar o seu negócio, virar custo.
vai reduzir aí o seu faturamento para poder chegar no lucro bruto. Então, desse nosso exemplo, chegou num lucro anual de 50 mil reais, tá? Desses 50 mil, a gente parte para duas modalidades de cálculo do imposto, tá? O microempreendedor individual, ele não tem a obrigação de manter uma escrituração contábil, não tem que ter uma contabilidade formalizada com entrega de declaração, tudo mais. Como você não tem essa obrigação, o governo parte de um princípio que, se você tem uma atividade de indústria, comércio, indústria e transporte de carga, você tem um lucro presumido de 8%. Tá? Então, 8% seria lucro. Se você tem uma atividade de transporte de passageiro, o governo presume que 16% é lucro. E se você tem uma atividade de prestação de serviço, o governo presume que você tem 32% de lucro. Então, no nosso exemplo aí desses 50 mil, você não tem uma escrituração contábil e a sua atividade é de prestação de serviço. Então, você tem 32% de lucro. Desses 60 mil, você joga 32%, chega num valor de 19.200. Esses 19.200, que seria o percentual do lucro estipulado pelo governo, que seria o lucro presumido, ele é isento do imposto de renda. O que passar desses 19.200, que seria os 32% do lucro presumido em cima do faturamento, que é 60 mil reais, você precisa declarar como pessoa física na sua declaração do imposto de renda, tá? Então, se você tem um faturamento de 60 mil, joga o percentual de presunção de 32% no caso da atividade de serviço, você tem uma renda isenta de R$19.200. Tá? Agora vamos para o nosso caso concreto. O lucro é de 50, o lucro real é de 50 mil reais, porque a sua despesa foi de 10 mil, tá? Então, 50 mil, que é o lucro real, menos os 19.200, que é o limite de isenção que o governo te dá, sobra 30.800. Esses 30.800 você tem que declarar no seu imposto de renda da pessoa física, mesmo você sendo MEI. Agora, caso você tenha uma escrituração contábil, não tem limite de presunção. Então, você vai trabalhar em cima da sua contabilidade real. Você vai jogar a receita, jogar as despesas, e o lucro, ele é como não tributado. Então, você vai declarar, caso você passe do limite de R$ 28.559, você vai declarar no seu imposto de renda pessoa física, mas como uma renda não tributável, ou seja, você não vai pagar imposto de renda na pessoa física. Então, vou passar mais um exemplo aí para vocês entenderem a sistemática do cálculo e a diferença entre ter ou não ter a escrituração contábil. Vamos supor que você tenha um faturamento de 50 mil reais. Desse faturamento, caso você não tenha a escrituração contábil, tem que aplicar o percentual de presunção de acordo com o ramo da sua atividade para você ver a sua parcela isenta de imposto de renda. Então, se é uma atividade de comércio, por exemplo, 8%. Desses 50 mil, você tem 4 mil reais de isenção. Aí você vai calcular o lucro. 50 mil, qual foi a sua despesa, seja administrativa, seja operacional, e vai subtrair para chegar no lucro. Vamos supor que você teve aí 10 mil reais de lucro, de despesa, chegando a um lucro de 40 mil reais. Desses 40 mil, você tem 4 mil de isenção. 36 entraria na sua declaração do imposto de renda da pessoa física como rendimento tributável e os 4 mil como rendimento isento. Agora, caso você tenha a escrituração contábil, esses 50 mil é faturamento, 10 mil de despesa, 40 mil de lucro. O lucro, ele é totalmente isento de tributação. Você vai declarar, informar na sua declaração do imposto de renda pessoa física, mas ele entra na ficha como rendimento isento ou não tributável e você não paga nada de imposto de renda da pessoa física.
Então, olha só a grande vantagem de se ter um MEI. Além das outras que eu já mencionei, como por exemplo o auxílio maternidade, você pode sair de uma carga tributária de 27,5 na pessoa física para uma carga tributária zero, além da mensalidade dos 60, 50 e poucos reais aí do MEI. Então, para você ver qual a importância de se conhecer tributação. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí um pouco desses 2 módulos que eu participei, que eu tenha conseguido passar a mensagem de que com conhecimento vocês acabam chegando longe, e eu só desejo muito sucesso, prosperidade e que vocês realmente consigam atingir aí a independência financeira e que vocês tanto estão buscando.